BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. O direito penal econômico aborda crimes que afetam a ordem econômica, financeira e o mercado. Tem ganhado relevância no universo das startups, especialmente diante do crescimento acelerado e da busca constante por inovação. Startups, muitas vezes envolvidas em operações financeiras complexas, captação de investimentos e relações contratuais diversas, estão sujeitas a riscos legais que envolvem desde crimes contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro, até corrupção, fraudes, licitações e concorrência desleal. A atuação preventiva e estratégica de advogados especializados nessa área é fundamental para garantir que essas empresas adotem boas práticas de governança, compliance e integridade, minimizando o risco de envolvimento em condutas ilícitas que possam comprometer não apenas sua reputação, mas também sua viabilidade financeira e jurídica. Este é o tema do nosso episódio de hoje, no BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou seu host, Gabriel Bedini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico, e estamos aqui com Marília Ancona de Faria, advogada no Facchini e Valentini Ferraris Advogados, formada pelo Mackenzie e a pós-graduada em Direito Penal Econômico da Fundação Getúlio Vargas. Marília, seja muito bem-vinda e obrigado por aceitar nosso convite, viu? Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você e com todo mundo, falando sobre esse tema tão importante, tão relevante e cada vez mais atual. Muito legal, Marília. Marília, eu estou feliz que você está aqui, principalmente porque a gente estudou junto lá no Mackenzie, então é bom te rever aqui. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, como que você foi parar no direito. Meus pais, né, são advogados, meu pai e minha mãe, então eu sempre vi esse mundo do direito muito de perto e sempre tive muita vontade de trabalhar nesse ramo. Como acho que muitas pessoas, bem perto, tive aquela dúvida de se eu quero ser psicóloga ou se eu quero ser advogada, mas no fim eu decidi ser advogada, entrei no Mackenzie, foi uma experiência muito boa. Eu, antes de entrar no direito penal em si, né, eu quis experimentar, então eu fui para o direito de família, fui para o direito civil, mas depois que eu comecei o criminal, eu falei, não, é isso, estou no caminho certo, nunca mais saí. Trabalho no Facchini Valentini Ferraris desde há 6 anos, então eu entrei por muito tempo, entrei como estagiária, fui efetivada e lá fiquei, e é um escritório que a gente trata, né, de todos os crimes, desde o direito penal clássico, mas a gente tem um grande enfoque no direito penal econômico, até por isso também que eu quis fazer a minha pós-graduação especializada nisso, e que cada vez mais o que a gente mais pega, o que a gente mais vê, são crimes relacionados ao direito penal econômico, que tem uma grande complexidade, mas que com isso carrega em si é muito interessante, é muito desafiadora, poderia dizer. Legal. Eu queria saber, na sua opinião, como que você define o direito penal econômico e por que ele tem ganhado importância no ambiente de negócios? Olha, o direito penal econômico, né, trazendo também uma parte histórica, ele surgiu no século XX em razão de crises econômicas e das guerras. Então, ele surgiu como uma necessidade do Estado de combater o descontrole econômico inflacionário, principalmente com o surgimento dessa sociedade capitalista, de novas políticas criminais, o grande avanço tecnológico-científico, ele gerou uma insegurança na sociedade. E, com isso, uma necessidade do Estado de interferir. Nós viramos o que a gente chama de uma sociedade de risco, e com isso uma necessidade do direito penal interferir também para regular as relações da sociedade. Relações da sociedade tanto nos ramos da economia, direito ambiental, consumo e o nosso direito penal econômico. E a gente tem uma diferença do direito penal econômico para o direito penal clássico, que são, acho que eu poderia trazer duas características importantes. A gente tem uma característica muito importante do direito penal econômico, diferentemente do direito penal clássico, que é, ao contrário do direito penal clássico, que majoritariamente ele tem uma característica muito repressiva e defensiva, então a gente
trata, a gente chama o direito penal clássico quando as pessoas já cometeram algum crime e aí a gente vem só repreender a esse crime, né? Então, o direito penal clássico, para trazer aqui um básico, um furto, por exemplo. E aí vem o direito penal clássico. Já no direito penal econômico, ele traz consigo, claro, há uma questão repressiva, uma questão defensiva, mas ele tem também um caráter preventivo. Então, como ele tem em si uma mudança da vigilância do Estado para o particular, em especial dentro desse ramo interno e empresarial, ele surge com uma necessidade dos negócios, das startups, de estarem atentos e de tomarem medidas preventivas para estarem atentos aos limites, aos desdobramentos e às ações preventivas que se comunicam com o direito penal econômico, até para evitar que o direito penal econômico venha a ser necessário. Né? Então, é como você disse, ele aborda diversos crimes, mas dentre eles, e os principais, a gente tem crimes como lavagem de dinheiro, crimes contra o sistema financeiro nacional, corrupção passiva e ativa, concorrência desleal, crimes contra a ordem tributária, fraudes em licitações e contratos, e diversos outros crimes que envolvem o direito penal econômico. Irmã, eu queria saber, você falou muito aqui da importância de você prevenir, né? Porque isso daí, né, é muito bacana. E eu queria saber como que, de repente, a falta de uma governança, uma falta também de um planejamento ali pode expor uma startup, vamos, né, focar nelas, a riscos penais econômicos. Então, a gente vê, né, como eu mencionei, a gente tem muito a questão dessa comunicação entre o direito penal econômico, então entre o Estado e as startups, os setores privados, né? Certo. Então, até por conta disso, como ele traz consigo o direito penal econômico uma ideia de redução do papel do Estado na economia, mas com uma aproximação entre o Estado e as startups e o setor privado, ele tem a necessidade de que essas startups, para evitar o cometimento dos crimes econômicos, né, desses riscos penais econômicos, que elas tenham uma política de governança. E quando a gente fala de política de governança, eles estimulam essas empresas a ter, por exemplo, uma análise dos clientes, uma análise do risco, uma investigação interna. Então, ele estimula que as próprias empresas elas tenham um conhecimento tanto sobre a própria atividade, quanto um conhecimento, e aí vem a importância, né, de ter sempre alguém que entenda sobre o direito penal econômico, para entender sobre as formas como a empresa ela pode acabar sofrendo alguns desses riscos. E para isso tem uma grande importância, tanto por parte da empresa de se entender, como uma necessidade de ter uma comunicação entre as startups e o Estado, para que possa sempre estar nessa comunicação e evitando uma responsabilidade. Então, como a gente está falando aqui de organizativas complexas, é muito difícil a gente ter também essa delimitação, né, da responsabilidade de cada um. Então, todas essas medidas, elas visam também trazer uma responsabilidade, delimitar qual é a responsabilidade, qual que é a atividade de cada um, quais foram as medidas que foram tomadas, até para depois poder falar, não, mas Estado, calma, eu tomei todas as medidas que eu podia tomar. Eu não tenho nenhuma responsabilidade aqui em razão, né? A gente fala muito isso quando a gente está falando de startups fintechs que tem a passagem de dinheiro e que muitas vezes o Estado ele não consegue entender em que ponto houve realmente a startup, ela deixou de tomar os cuidados que ela precisava tomar e ela permitiu, então, o cometimento de algum ilícito e em que momento não, eu tomei todas as medidas, eu tinha noção de todos os riscos, tá aqui todas as informações e o que aconteceu não teve uma interferência minha. Então, isso é muito importante para que a startup, ela tanto possa ter noção do que está acontecendo, dos riscos que ela pode sofrer, como para que ela possa ter essa comunicação entre ela e o Estado. Não, sensacional. Mas nesses casos, o compliance, por exemplo, quando aplicado, vai ajudar bastante, correto ou não? Sem dúvida, com certeza. Um bom compliance, né, que ele tem um código de conduta clara, um princípio de integridade, condutas esperadas, um canal de denúncia seguro e acessível. Quando ele tem um bom canal de compliance, estrutura um bom programa de compliance desde o início, com certeza isso é muito importante para as startups, principalmente
se a gente considerar que a gente tem ambientes regulatórios cada vez mais rigorosos. Então, aí, né, eu até mencionei as startups fintechs, trazendo aqui, por exemplo, elas especificamente, se a gente estiver falando de problemas criminais decorrentes da captação de recursos de investidores, fundos de venture capital e outras fontes ou erros de fraudes na apresentação de dados financeiros, é muito importante que ela tenha esse conhecimento, que ela tenha esse programa, para que ela possa levar em conta a ocorrência desses ilícitos e tentar evitar. Então, muitas vezes, quando a gente está falando dessas startups, por exemplo, elas são responsáveis por fazer a intermediação de um pagamento. Certo. O poder público, ele tem hoje em dia ainda muito pouco conhecimento sobre essas novas formas de pagamento, sobre esses avanços. Então, muitas vezes, quando aparece no final, eles vão olhar, né? Vamos tratar até de um crime básico, mas um crime que acontece, um crime de estelionato, que é utilizado, ou até lavagem de dinheiro, que é utilizado esse caminho do dinheiro por meio das startups fintechs. Esse caminho, muitas vezes, aparece quando para quem fez o depósito, né, que no caso seria a vítima, aparece como destinatário, muitas vezes, o nome da fintech, da startup. E aí, qual é a posição do poder público, muito diretamente? Ela, que é a que foi beneficiada. E ela chama diretamente essa startup para prestar depoimento. Então, aí vem uma importância da gente também comunicar e de ter essa interlocução, porque é muito pouco conhecido, então, para você poder explicar, para você dizer, olha, constou o nome, mas é simplesmente porque ela se trata de uma intermediária, não é ela que foi a beneficiária, o dinheiro somente passou. E aí vem uma questão de, tá, mas você sabe para quem você está passando o dinheiro? Você sabe quem é a pessoa que você está permitindo que faça esse caminho? Você tem uma análise de risco quando chega esse dinheiro para você avaliar se você pode ou não receber esse dinheiro ou se você está facilitando uma lavagem de dinheiro? Então, aí vem uma necessidade da própria startup ela ter esse pensamento antecipado, ela ter essa política antecipada, ela ter esse compliance bem feito, para que ela possa tanto se proteger, quanto ela possa fazer essa comunicação, quanto ela possa também evitar, né? Porque mesmo que a gente possa falar da questão de depois de se explicar, o ideal é que não precise. Então, dela ter essas medidas prévias para que ela evite passar por essas questões. E, claro, se passar, para que ela possa levar o conhecimento da autoridade pública, explicar, trazer essa forma para dizer, olha, não teve aqui nada nesse sentido. Então, essa é a parte muito importante de um programa, e aí a gente tem o que eu tinha dito no início, um direito penal também com um caráter muito repressivo. Preventivo, desculpa, não só repressivo. Muito legal, mas nesses casos também, além da startup ali estar preparada, ou a fintech, que no caso a fintech, está preparada ali para essas coisas, né? Ter se estruturado, ter a parte do compliance bem estruturado. Queria saber como que as startups podem treinar suas equipes para identificar e reportar riscos penais e econômicos no dia a dia. Eu acho que aí a gente vem, primeiro, acho que o principal, né, e até relacionado ao programa de compliance, a gente tem a necessidade, primeiro, dela entender. Então, assim, dela se entender. Então, dela entender efetivamente quais são meus riscos, quais são meus objetivos, quais são as possibilidades que eu tenho aqui de acabar sofrendo alguma questão envolvendo direito penal econômico e levar isso para a sua equipe de uma maneira muito clara, de uma maneira de, olha, quais são os crimes que a gente pode... Então, por exemplo, a gente tem grandes riscos aqui de corrupção, grande risco aqui de lavagem de dinheiro, grande risco aqui de fraudes contábeis e fiscais, de uso indevido de dados. Então, por exemplo, quando a gente está falando, né, de startups como um todo, muitas vezes tem o uso de dados muito sensíveis de clientes, então você precisa ter uma atenção não só por parte da startup em si, como por todos os funcionários. Então, olha, a gente precisa ter aqui um cuidado muito grande com a forma como a gente vai usar esses dados, né? A gente entra isso também até na parte da comunicação com o poder público. Então, como eu vou fazer essa comunicação? Como eu vou comunicar esses dados? Eu preciso seguir os limites que tem um crime de concorrência desleal, então, que muitas vezes acontece quando a gente está falando de startups que são, por exemplo, especializadas em ramos muito específicos, em ramo de saúde, que são ramos muito pequenos, né, que são muito nichados. A gente tem aqui um risco que a gente precisa ter muito também, isso muito certo, até que ponto eu posso aqui
falar sobre algo, muitas vezes as pessoas vêm de outras, né, de outros setores, de outras concorrentes, efetivamente, porque como eu disse, muito nichado. Então, é importante dizer, até aqui a gente pode, até aqui a gente não pode. Então, primeiro, eu acho que o principal, a gente precisa ter umas equipes que tenham muita ciência, né, que tenham muito conhecimento sobre a atividade, sobre os riscos que essa atividade traz consigo e, claro, sobre as formas de evitar. E eu acho que a startup em si, para treinar suas equipes, ela precisa ter um programa muito estruturado, uma comunicação muito segura. Eu acho que aqui a gente tem um ponto muito importante das pessoas se sentirem muito seguras de fazer essa comunicação, né? Então, não adianta só você treinar, você explicar, você incentivar, mas as pessoas não estarem seguras para levar essa comunicação. Então, isso também é muito importante, você criar canais de denúncias, muitas vezes anônimos existem, né, para a pessoa se sentir ainda mais segura, mas você trazer essa importância, você demonstrar o porquê que, olha, nós precisamos efetivamente tratar sobre isso, nós precisamos estar atentos sobre isso, e nós precisamos trazer isso para o nosso plano efetivo, né, e mover todos os setores das startups e também até o alto escalão. Então, precisa ser algo que a gente precisa mostrar que, olha, é um programa conjunto. Todo mundo aqui está interessado, a equipe como um todo precisa tratar sobre isso e juntos a gente vai conseguir tomar todas as medidas que precisam ser tomadas do programa desde o início, né? Então, desde essa criação do programa em si até uma constante melhoria, uma constante busca de conhecimento. A gente tem leis que mudam muito, né? Então, a lei anticorrupção, o direito ele é completamente mutável, né? Então, apesar da gente ter leis muito antigas, né? Então, se a gente olhar o Código Penal é muito antigo, mas é isso, a gente tem uma mudança desse código, a gente tem uma criação de novas leis, então isso demonstra a necessidade de você ter sempre alguém que seja especialista para que você saiba sempre todas essas mudanças das regulações, essas alterações e todas essas formas de você ir acompanhando. Porque se a gente só pegar a questão da regulação dos, né, das fintechs, as regulações de tudo isso, a gente vê a importância efetivamente de você estar sempre ciente de, tá bom, tudo foi mudando, como é que eu vou estar sempre me adaptando a todas essas mudanças? Sensacional, muito legal isso. Eu queria saber que mensagem que você deixaria para empreendedores sobre a importância de incorporar uma visão jurídica penal preventiva em seus negócios. Eu acho que aqui é muito interessante, né? Que quando a gente fala de startups, a gente percebe que eles têm muito claro que eles vão precisar de advogados. Sim. Mas sempre um tributarista, um civil, um societário e quase nunca um advogado penal, né? Dessa área do penal. Então, é sempre... E acho que não só nas startups, né? As pessoas, elas têm muito uma ideia de só vou precisar de advogado quando acontecer algo muito ruim, né? Então, eu nunca quero precisar de um criminalista, porque quando eu vou precisar, significa que aconteceu alguma coisa muito ruim. E eu acho que o principal que eu poderia falar relacionado ao direito penal econômico é que não. É que você precisa do penal muito antes, né? O que a gente percebe e que a gente vê dentro dos casos que a gente tem dentro do escritório é que a tecnologia e o cometimento de crimes, eles estão cada vez mais ligados. E isso faz com que a gente, com que as startups, com que o mundo do negócio, ele precise estar muito atento ao preventivo. Ele precisa estar muito atento às medidas que ele precisa tomar para evitar que ele chegue a precisar efetivamente de uma intervenção do poder público. E essa interlocução, né, até como eu tinha mencionado com você, essa dificuldade das autoridades de persecução penal, muitas vezes de entender o funcionamento das startups, de entender os desafios das startups, de entender o cumprimento das startups. Então, eu estou atuando dentro do limite que eu posso atuar. Isso também traz uma necessidade muito grande de ter essa comunicação com o penal, desses advogados que tratam efetivamente sobre o penal, até para você ter essa garantia dessa interlocução. Então, é somente essa compreensão do direito penal econômico também no âmbito preventivo e a necessidade de realizar medidas prévias é que pode evitar, ou ao menos reduzir essas ocorrências que acabem desaguando na intervenção das autoridades de persecução penal. Muito legal, Mar. Eu adorei o papo e eu queria agradecer aqui a sua presença no BD Law e por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Eu queria saber se você tem algum contato, deixar para o pessoal que quiser conversar com você.
Primeiro, eu que agradeço muito a oportunidade, foi um prazer estar aqui, reviver os tempos de faculdade, estar aqui conversando com você sobre esse tema tão interessante. E eu tenho, sim, pode me chamar lá no LinkedIn, Marília Faria, também por meio do Instagram, @maabfaria, e também tenho o contato do escritório mesmo, que é o FVF Advogados, a gente tem o site, e também o marília@FVF Advogados. Foi um prazer enorme, vai ser um prazer também entrar em contato com quem quiser falar um pouco mais sobre esse assunto que brilha meus olhos. É isso aí, mano. Nossa, adorei. E, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no @BDenLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bedini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BDenLaw, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BDenLaw, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.